Bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião semanal da disciplina de Urologia, hoje, 2 de junho, uma reunião conjunta onde nós temos aí a participação ilustre da disciplina de cirurgia do trauma aqui na Unicamp, com o professor Gustavo Fraga e outros membros da disciplina da cirurgia do trauma também. O tema da reunião de hoje será traumas em urologia e o coordenador será o professor Ricardo Saad. Ricardo, então, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando da reunião. E hoje, então, vamos apresentar 2 casos de trauma renal, trauma abdominal, e para discussão, não só a abordagem inicial, a abordagem da cirurgia do trauma e a conduta urológica também tomada nos casos. Ivan, vamos começar, então, com o primeiro caso, por favor. Tá ótimo. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Tá compartilhando. Ah, pronto, tá indo. Todos vendo, né? Compartilhado com todos, correto? Perfeito. Sim. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ivan Selegato, eu sou residente do 5º ano da Urologia, aqui da Unicamp. Vou dar início com a nossa reunião semanal em que nosso tema será traumas em urologia em compartimento fechado abdominal. Então, o nosso primeiro caso é a paciente BFP, sexo feminino, 27 anos, que veio com um quadro de um trauma de moto versus um anteparo fixo. Essa paciente foi vítima de uma colisão, moto versus um poste. Ela estava no passageiro, não teve histórico de lateralidade durante a colisão e estava em uso de capacete. Foi submetido a um atendimento pré-hospitalar pelo SAMU e deu entrada no nosso hospital, já com sangramento na face, mas saturando 94%, e com sinais vitais com hipotensão, caracterizado por 90/60 e 125 de frequência cardíaca, desorientada, mas contactuante. E a conduta inicial no atendimento pré-hospitalar foi colocar em colar cervical, prancha rígida, pego um acesso venoso e iniciado a infusão de 1000 ml de um cristalóide. No nosso hospital, ela foi atendida segundo todo o padrão do ATLS, que é aprendido aqui também pela cirurgia do trauma, em que se vigora o ABCDE. No A, é importante a avaliação das vias aéreas, e no momento ela estava com a via aérea pérvia, com uma pequena quantidade de sangue na cavidade oral, fratura dos dentes incisivos e uma provável fratura da face também de mandíbula. Ela estava com colar cervical e também com prancha rígida. No B, a paciente apresentava-se com murmúrio vesicular simétrico, uma expansibilidade também simétrica, saturando 100% em máscara não reinalante. No C, paciente com frequência cardíaca de 120, pressão arterial de 80/50 milímetros de mercúrio, com tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, pelve estável e sem hemorragias evidentes. No D, que é a avaliação neurológica, com Glasgow de 14, pupilas isofotorreagentes, apresentando somente uma amnésia lacunar. E no E, apresentava-se com escoriações leves em membros à esquerda, sem outras lesões identificadas. Vale salientar que aqui no nosso serviço, tanto os residentes, os R1, os R2, os R3, a cirurgia do trauma também realizam e aprendem a fazer o IFEST, que seria a avaliação ultrassonográfica no atendimento do politraumatizado, e que neste momento foi evidenciado-se positivo no espaço hepatorrenal e espleno-renal, sem evidência do pneumotórax também. O Ivan, um minutinho só. Aqui só... Volta um minutinho só. Quero aproveitar aqui, primeiro agradecer a presença, e agora nós vamos utilizar muito do conhecimento dele, Dr. Gustavo Fraga. Gustavo, nós temos aqui numa reunião de urologistas, onde nós temos meio a meio, uma turma mais nova e uma turma um pouquinho mais velha, né? Na minha época, a gente não tinha esse EFEST. Você poderia, por gentileza, explicar um pouquinho melhor o que é? Isso é uma rotina do serviço fazer isso? Quem faz? Como é que a gente... Bom dia a todos.
Como é que a gente pode interpretar isso melhor? Perfeito, doutor Ricardo. Somente bom dia, agradecer aí o convite e a honra de estar participando dessa reunião com a equipe da disciplina de urologia. De fato, houveram algumas mudanças, podemos até dizer avanços, né, no tratamento dos doentes traumatizados. Na época que nós fomos residentes, né, quando chegava um paciente com trauma abdominal fechado, com glásio rebaixado, ou quando havia uma suspeita de sangramento abdominal, né, quando nós temos um traumatismo de alta energia, no caso uma motocicleta, nós temos sempre que pensar em sangramento abdominal, principalmente um paciente com um quadro hemodinâmico comprometido como essa moça. Perfeito. E aí nós fazíamos muito lavado peritoneal diagnóstico, né? Eu acho que em tempo de residência, os mais antigos aí todos faziam no plantão 2 até 3 lavados peritoneais no mesmo plantão. E o problema do lavado peritoneal é que muitas vezes ele tinha um pequeno sangramento, dava positivo, o paciente era levado a uma laparotomia exploradora e muitas vezes não havia necessidade de uma laparotomia, porque a lesão do fígado do baço, são as mais frequentes, já tinham parado de sangrar. Aí, nos anos 80, anos 90, foi introduzido o ultrassom feito na sala de emergência. Isso que é a característica do FEST. É o ultrassom que é o cirurgião que faz, você não precisa do radiologista, quem está na sala de urgência faz. E o Ivan já comentou, os nossos residentes têm praticado bastante. Eu acho que a maioria dos residentes, ao concluir o programa de cirurgia geral, eles já têm o domínio de identificar se há sangramento ou não. E é o que nós utilizamos de maneira rotineira, né? Fazer o ultrassom se tem líquido. A gente vê basicamente no abdômen se tem líquido no espaço perihepático, né, no espaço perirenal, na pelve, e avalia também o pericárdio, né? Para os internos aí, a gente fala que são 4 P's que nós avaliamos: perihepático, periesplênico, pelve e pericárdio. E o estendido é quando faz com o tórax também, para ver se tem ou hemo ou pneumotórax, que é um método de imagem bom para detectar de maneira rápida aí se tem alterações. Classicamente, um paciente que chega com os sinais de instabilidade hemodinâmica, isso é o que é o mais difícil definir, o que é instabilidade hemodinâmica. Mas essa paciente, aparentemente, chegou taquicárdica e a 120, a pressão de 80 no hospital, e já tinha tomado quase 1 litro de cristalóide. Na teoria, ela estava tendendo a uma instabilidade hemodinâmica. Só que o que tem de mais novo também, mais recente na TDS, é que a reanimação em choque grau 3 e grau 4, ela deve ser feita com sangue. Então, nós temos que transfundir o paciente, concentrado de hemácias e plasma fresco congelado. E o que observamos, na maioria das vezes, que quando você reanima com sangue, a maioria desses pacientes acabam recuperando a pressão arterial, a frequência cardíaca, melhor estado de choque, a ponto de dar tempo de investigar melhor lesões associadas. Né? Porque a nossa preocupação era o abdômen, mas ela teve trauma de face, ela teve trauma de crânio leve, o plasma dela era 15, né? 14, já estava confusa, ela precisaria fazer uma tomografia de crânio. Então, foi o que foi pensado para essa paciente, foi o doutor Albejante que estava no dia, de fazer a reposição de sangue para ver se teria condições de levá-la à radiologia. Perfeito, doutor Gustavo. Uma dúvida. Se eu tenho um EFES positivo, igual nós estamos vendo nesse caso dessa paciente, hepatorrenal, esplenorenal e uma instabilidade hemodinâmica, isso já seria um indicativo de cirurgia de exploradora? Ou ainda não? Cabe essa reposição, cabe uma investigação melhor? Então, em alguns serviços, sim, onde você tem menos recursos, se você não tem como rapidamente transfundir sangue, mas aqui nós temos, né, acho que desde o nosso tempo, né, aquele protocolo chama alerta vermelho, né, que é para você rapidamente fazer a transfusão de sangue na sala de urgência. O pactuado com o banco de sangue aqui, que no máximo 15 minutos, os concentrados de hemácias têm que estar lá no pronto-socorro. Em serviços aí no exterior, muitos deles têm O negativo na sala de emergência. Então, um doente como esse chega, já tomou cristalóide, vai receber O negativo. Como nós não temos uma reserva grande de O negativo aqui no nosso serviço, eles não liberam O negativo, eles liberam o tipo específico. Para fazer o exame da tipagem sanguínea e ter o sangue liberado, demora de 3 a 4 minutos. Então, desses 15 minutos, é mais para o sangue chegar e para o sangue ir do banco de sangue aqui do lado do centro cirúrgico, onde eu estou aqui agora, e chegar lá na sala de emergência. Perfeito. E aí, Ivan, o que foi feito?
Perfeito. Então, só aqui são as imagens do FAST, né? É possível avaliar aqui o espaço hepatorrenal e o espleno renal, e aqui bem visível essa lesão da hipogenicidade, da onde tem o sangramento, né, do líquido livre. E de conduta inicial, essa paciente foi monitorizada e da prancha, infundido mais 1.500 de Ringer lactato e feito transamin de 1 grama também endovenoso. Foi realizado o protocolo de alerta vermelho e coletado alguns laboratoriais essenciais, dentre eles os quais a gasometria arterial mostrou ali um base excess de -8, um lactato de -4 e uma hemoglobina de 9,6. Já nesse momento, então... Pois não, o doutor Gustavo Gustavo quer falar, Ivan, só um minuto. É só complementar aí o transamin. Isso aí é uma coisa que é mais nova também, que é o ácido tranexâmico. Ele é um antifibrinolítico, para evitar a quebra do coágulo, né? Quando você tem a lesão, né? O trauma contuso, tem várias lesões, forma-se os coágulos, né? No local das lesões, no intravascular. Então, existe um estudo que foi feito com o uso dessa medicação, antitrombolítico, e mostra que nos doentes que têm administrado nas primeiras 3 horas após o trauma, houve uma redução significativa de mortalidade. Então, faz parte do protocolo, quando você vai dar sangue precocemente, você administrar o transamin, que é uma droga muito barata, disponível no hospital, então é rotina nós fazermos. Em alguns países faz no ambiente pré-hospitalar. Em Campinas, o pessoal do Corpo de Bombeiros, tem médico também, que usa o helicóptero do Águia, né, que faz o resgate aéreo, geralmente doentes que estão com pressão abaixo de 90 de sistólica na cena, frequência cardíaca acima de 20, geralmente eles já fazem o transamin no pré-hospitalar, que ajuda aí a evitar a coagulopatia do trauma, que é o grande problema que nós temos nesse doente, que eles fazem coagulopatia precocemente. Perfeito. Muito boa colocação, Gustavo. Legal, perfeito, professor. É isso, a gente aprende aqui realmente na cirurgia geral, com a cirurgia do trauma, e até implementamos isso em lugares afora. Então, na avaliação secundária, então, como foi descrito, o paciente teve uma melhora e um controle hemodinâmico. Ela apresentava-se ainda taquicárdica, mas agora com uma pressão arterial de 100 por 60, o abdômen um pouco distendido, doloroso nos 4 quadrantes e descrito como um DB positivo. Não apresentava-se com hematúria, havia sido sondada e tinha tido 200 ml de débito urinário. Por conta disso, devido à recuperação do quadro hemodinâmico, ela foi então solicitada uma tomografia politrauma. Lembrando que a tomografia só foi solicitada em virtude dessa estabilidade, pelo menos do controle hemodinâmico, e a paciente já neste momento, até fiz uma revisão do protocolo, já estava fazendo realmente uma bolsa de sangue no momento que ela estava indo para a tomografia. Perfeito. Vou seguir aqui com as imagens. Tá rodando aí para você ou não? Tá. Aqui a gente consegue ver nessa imagem uma lesão realmente hepática. Então, a presença de 3 vísceras maciças com lesão caracterizada. Então, lesão hepática com... O Ivan não está com rodando. hematoma. A tomografia não está rodando. Está indo agora? Não. Eu acho que é melhor você colocar na imagem que você quer e apertar o pause, que daí o pessoal vê. O vídeo vai lento. Tá. Vou colocar aqui então, professor. Então, aqui só no hepático. Aqui a gente consegue visualizar, vai aparecer aqui. Então, essa imagem hipodensa, provavelmente de um sangramento hepático intraparenquimatoso, e também aqui já subcapsular, bem no domo hepático, no domo do diafragma. Seguindo na região esplênica, é bem possível já visualizar a perda também do fluxo arterial
apenas com essa área de captação do contraste superior, nitidamente, com toda essa heterogeneidade do parênquima e o sangramento. E quando nós seguimos com a imagem renal, o rim direito bem visualizado, com a artéria renal também pérvia, e já no rim esquerdo, essa lesão importante também do parênquima, com uma desvascularização também visualizada principalmente por uma ausência de captação, e foi visualizado também, já na artéria renal esquerda, essa parada abrupta do segmento proximal do contraste. Um minuto aí só, Ivan. Nós temos alguém da radiologia, alguém poderia descrever um pouquinho melhor essa lesão e até classificá-la de acordo com o grau, por gentileza? Quem que nós temos? O Thiago? O Daniel está na sala. O Daniel, ótimo. Bom dia a todos. Ivan, se puder colocar na imagem que tem o fígado e o baço lado a lado. Então, o que a gente tem, realmente é isso que foi descrito pelo Ivan, a ausência de realce, de contrastação do órgão todo aí, né, do baço quase por completo ali, tem uma porção mais anterior com realce do parênquima. Isso indica aí uma lesão de pedículo vascular, com uma isquemia de todo o órgão aí, né. No fígado, nós temos uma lesão intraparenquimatosa, então tem parte laceração, mas deve ter um hematoma intraparenquimatoso aí. Nós teríamos que ver o pré-contraste desse corte exatamente para ver a área mais densa para configurar um hematoma, mas diante do contexto, isso é um hematoma intraparenquimatoso, né? Já anteriormente ao fígado, no espaço intraperitoneal, já dá para ver líquido livre ali, subdiafragmático, anteriormente aí ao fígado. Ivan, se puder apontar, o que já indica aí que deve ter líquido livre intraperitoneal em pelo menos moderada quantidade, para a gente ter acúmulo nessa região, né? Então, seguindo um pouco mais para os cortes mais caudais, onde nós temos os rins, é clara a assimetria de contrastação entre os rins. Então, o rim direito com uma concentração do meio de contraste normal, e o esquerdo com ausência de contrastação, né, de realce do órgão, o que também indica lesão de pedículo vascular, pode ser por estiramento e dissecção da artéria renal, pode ser por uma avulsão completa. Se fosse uma avulsão, a gente estaria vendo nessa fase aí, a gente poderia ver nessa fase aí sangramento ativo, né, ou seja, a gente poderia ver meio de contraste extravasado ativamente para o espaço retroperitoneal. Daniel, posso, que não há. Sim. Posso aproveitar a sua... Você colocou duas situações muito bem claras. Uma lesão do ramo arterial. Nós poderíamos ter uma avulsão, então a gente teria um extravasamento maior de contraste, correto? Isso, extravasamento ativo aí. Ou uma lesão da íntima, vamos dizer, da íntima da artéria, levando a uma oclusão. Exatamente. Uma trombose aguda traumática aí também, né? Por aqui, a gente conseguiria ter essa definição, não? Na maior parte das vezes, sim. A gente precisaria ver todas as imagens, os cortes mais finos dessa fase arterial, rodar para ter certeza aí, né? Isso. Aqui, olhando só essas imagens que nós estamos... Perdão, professor. Vou colocar um coronal para o senhor ver se fica melhor. Esse deve ser o coronal da fase venosa, né, Ivan? A gente tem que... o arterial. Vamos lá. Ele tem... Eu aqui não consigo definir isso para vocês. Isso é um nível de detalhamento fino que precisaria ver na estação de laudo todas as imagens com zoom e tal. Aí teria que ver quem interpretou esse exame para ver esse nível de detalhamento aí. Perfeito. Mas essa imagem é interessante para ver o quão grande, né, é a extensão das alterações relacionadas ao trauma. Então, hematoma intraparenquimatoso e lacerações hepáticas, um comprometimento de pedículo vascular esplênico, renal, né,
grande quantidade de líquido retroperitoneal aí, no axial dava para ver bem o espaço retroperitoneal com bastante líquido, desde o espaço perirenal e até espaços extraperitoneais pélvicos. Líquido livre intraperitoneal, né, Ivan? Se puder colocar no axial, Ivan, a gente vai ter uma ideia maior disso. Bom, claro. E não sei se nos cortes mais caudais tem alguma lesão, Ivan, relacionada ao trauma nos demais órgãos, se foi relatado ou não, se por acaso foi relatado, Não, se puder colocar. Não, pelve nada, professor. Nada, né? Pelve, Então aí, olha só, vesical. a gente tem líquido livre intraperitoneal, né, envolvendo os órgãos pélvicos, aí está bem claro, então em moderada quantidade. E líquido extraperitoneal também ali, que desce do pararenal, do perirenal à esquerda. Ok. Bexiga sondada. Acredito que o que dá para a gente aproveitar dessas imagens seria isso aí. Se tiver mais algum detalhe, você fica à vontade de mostrar, viu, Ivan? Aqui seria... Claro, aqui é só a fase excretora também, mostrando que o rim direito tem uma excreção total, sem também lesão nenhuma de via. Com relação a esse trauma, Dr. Lahan, nitidamente ele tem uma desvascularização importante e o comprometimento também da excretora também existe. Isso não é possível dizer que não teve também lesão da via excretora. Certo? A gente perde aí justamente por não estar tendo a fase excretora desse rim que está desvascularizado, né? Então a gente vai perder a avaliação anterógrada do meio de contraste pela tomografia, né? Ok. Perfeito. E aí, Ivan? Ivan, se tiver alguma complementação Só seguindo aqui, de alguém que viu o exame na íntegra, fica à vontade, tá? Porque eu estou vendo doutor, na tela aqui. Não, tá bom. Não, tá perfeito. Tudo que o senhor viu foi exatamente o que conseguiram ver na estação também. Tá bom, perfeito a avaliação. Muito obrigado. Aqui eu só tinha separado algumas imagens, caso o vídeo não rodasse, mas aqui é só dando essa ênfase na lesão renal e também esplênica e hepática, em todas elas consideravelmente importantes. Exatamente o que foi comentado. E aí aqui a conduta de cada um. Então, lembrando que a paciente, no momento, está com a frequência cardíaca de 110, uma pressão arterial de 110, de 100 por 60, consciente, orientada. Com relação, só para complementar, TC de crânio, cervical, existiram alterações, mas nenhuma delas foi necessário a abordagem mais invasiva, seja com a neurologia ou com ortopedia, qualquer coisa desse tipo. Muito bom. Eu vou voltar a pergunta agora para o Dr. Gustavo. Então, nós temos uma paciente jovem, vítima de trauma fechado, que teve uma instabilidade hemodinâmica, porém, estabilizou após reposição, e eu tenho uma tomografia que mostra a lesão hepática, a lesão esplênica, a lesão renal. Doutor Gustavo, por si só, e tendo um efeito mostrando todo esse líquido lá, essa paciente teria indicação nos protocolos atuais de abordagem cirúrgica? Essa paciente está lá na emergência ainda. Boa pergunta, Ricardo. Então, essa paciente, ela tem um tipo de lesão que não é muito frequente no trauma contuso, que ela teve lesão grave em cada um dos 3 órgãos parenquimatosos. Ela teve uma lesão grau 4 de fígado, que isoladamente o tratamento não operatório atualmente é a melhor conduta. Ela teve uma lesão grau 5 de baço, porque lesou a artéria esplênica, não está perfundido, com hematoma lá na região do baço, que muitas vezes o tratamento cirúrgico acaba sendo o preferível para uma lesão grau 5 de baço, né, porque pelo risco de ressangramento nas próximas horas, e ela teve uma lesão grau 5 no rim à esquerda. Né? Ela teve uma lesão da artéria renal, que foi muito bem descrita aí pelo Dr. Lahan, e não dá para a gente saber se ela teve lesão do parênquima renal associado ou não, porque não houve a perfusão do rim esquerdo por contraste. Então, ela teve lesões que algumas poderiam se beneficiar do tratamento não operatório e outras que talvez fosse melhor operar.
Essa paciente, o que vai decidir isso aí vai ser justamente o quadro hemodinâmico dela, porque ela compensou, vocês viram os dados vitais, melhoraram com a administração de 2 bolsas de sangue. Tem um detalhe interessante dessa tomografia, a paciente chegou aqui no serviço, acho que era em torno de meio-dia, não sei se o Ivan tem o horário exato que ela chegou no pronto-socorro, era um domingo de Páscoa, obviamente, né, esses plantões acabam sendo, às vezes, em datas especiais, e logo depois que essa paciente chegou e fez a tomografia, o que eu tenho relatado aqui é que a tomografia foi feita 90 minutos após o traumatismo. Após 1h30, nós tínhamos diagnóstico tomográfico. E aqui nós temos, na disciplina do trauma, um grupo de WhatsApp, que nós compartilhamos as informações. Isso aqui é só dos assistentes. Obviamente, tem grupos com os residentes. E o doutor Albejante, que estava no plantão, assim que ele viu a complexidade desse caso, né, a gente sempre combina casos complexos, discutir no grupo em tempo real, e ele colocou aqui, ó, essas informações que ele estava tentando falar com a cirurgia vascular para fazer uma avaliação dessa. Cortou. Era fotografia e, se houvesse condições técnicas, né, de fazer um stent na artéria renal. E eu até escrevi qual é o intervalo de tempo e trauma, isso é o mais importante. Se for mais que 4 horas, o rim esquerdo já era, perdeu o rim, não tem mais o que fazer. Mas ela chegou com menos de 2 horas, né? E na literatura, a minoria dos casos consegue ter uma tomografia em até 2 horas após o trauma. Então, foi discutido com a cirurgia vascular de fazer esse procedimento. Eles acharam que seria arriscado, optaram não fazer. Nós temos que respeitar a conduta deles, né? E eu sei que o doutor Albejante fez contato com o residente da URO no dia, que também discutiu o caso com o doutor Vilmar Azal Neto. Eu até conversei com o Neto sobre esse caso depois, e poderia algo a se fazer pensando, né, eventualmente, até no intraoperatório, em salvar o rim esquerdo. Classicamente, o doente que está chocado, tal, a gente vai lá, nefrectomia total, tem outro rim, o paciente vai sair muito bem, obrigado. Né? Mas aí houve uma breve conversa e foi em consenso propor um tratamento no operatório, foi conseguida uma vaga na unidade de terapia intensiva para fazer o tratamento no operatório. Se ela se mantivesse estável, ela não seria levada à cirurgia, e se houvesse novos sinais de estabilização, o doutor Albejante já estava com o bisturi afiado, né? Já ia deixar tudo mais ou menos preparado para tratamento cirúrgico. Então, foi isso que foi discutido. Pela cirurgia do trauma, não haveria uma necessidade imediata se ela se mantivesse, ok? É essa a conduta. Exatamente. Tratamento exatamente. não operatório. Exato. O Neto, que está na reunião, gostaria de fazer algum comentário, Neto? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá. Bom dia. Foi exatamente isso que o doutor Gustavo falou. Eu era eu que estava de assistente do sobreaviso, e os residentes me ligaram e me passaram exatamente esse caso, como o Ivan descreveu, e aí para ver se tinha alguma conduta específica da nossa parte. Eu vi a tomografia em conjunto com o R4 do dia, e nós ponderamos tudo o que foi falado aí, então não vou ficar repetindo, e a minha conduta ali, discutindo com os residentes que eu pedi para passar para o doutor Albejante, que estava conduzindo o caso no momento, é que a gente também concordava em fazer o tratamento conservador e observá-la. Uma vez que da parte urológica seria alguma coisa, a gente teria que indicar algo para tentar salvar o rim, a gente ainda estava em tempo, mas o trauma hepático e o trauma esplênico foi optado pela conduta conservadora. Eu achei que indicar uma conduta cirúrgica pensando num salvamento do rim seria um pouco agressivo. A gente sabe que tem discreção. Depois eu fui até rever com calma alguns trabalhos, eles falam que a maior parte dessas lesões grau 5 com trombose do pedículo, né, que foi o caso aí, como o Daniel descreveu, são feitas condutas conservadoras, 95% das vezes, e nos outros 5% incluem a conduta endovascular, que foi o que eu tinha proposto, mas eles falaram, já discutimos com a vascular não vai mexer, e tem a conduta quando é uma lesão renal isolada, do pedículo renal isolado, numa tentativa meio
heróica de salvar o rim, fazer uma conduta aberta, em abrir e tentar fazer um reparo aberto da artéria renal. Como tinham outras lesões, era uma paciente que estava borderline aí para indicar cirurgia ou não, e destamponar esse retroperitônio, o baço dela, eu achei que a gente ia causar um dano maior. Eu propus ou discute-se endovascular, ou nós também não vamos optar por fazer algo aberto renal, porque também é chance grande de terminar em nefrectomia, como a gente já sabe. O Birajara está na sala também, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Ô, Bira, eu entrei de alguns casos com traumas de... Bira, está na sala? Não, então eu vou perguntar aqui para o doutor Adriano Fregonese. Doutor Adriano, por se ter essa suspeita de um trauma fechado, de uma lesão de íntima, você insistiria, talvez, nesse tratamento endovascular, na tentativa de salvar esse rim nesse momento? Ou você aguardaria a estabilização, aliás, uma melhora do quadro estável, a paciente já está, sabendo desse período? Geralmente tem entre 2 e 4 horas, como diz o doutor Gustavo, para tentar salvar esse rim. Depois a gente sabe que ele torna-se inviável. Você insistiria com a vascular ou não? Então, Ricardo, trauma renal, a grande maioria das vezes a gente vai atuar conservadoramente, exceto se você tem uma lesão do hilo, né? Então, aí não tem jeito, aí você tem que entrar mesmo. Então, visto isso, eu acho que poderia aguardar um pouquinho mais, se o Zazá permitir, porque tem que ter um chefe aí da conduta, né? Se a paciente estiver se mantendo hemodinamicamente estável, eu acho que poderia aguardar um pouquinho mais, sim. Ok. Toro-san, quer fazer uma pergunta? Bom dia a todos. Esses casos, assim, quando tem lesão da íntima, do pedículo renal, não sei, naquela época que a gente aprendeu, que tinha indicação de exploração cirúrgica. E hoje, com o advento da pessoal da vascular, eu acho que aí tem indicação de fazer um procedimento endovascular. Não sei se mudou a conduta, porque antigamente, o que eu aprendi é que quando tem lesão do pedículo renal, é igual a exploração cirúrgica. Torcaço, quer fazer algum comentário? Não, a questão aí é o que fazer com esse rim depois, porque houve uma trombose, o rim vai ficar em isquemia quente dentro da barriga, vai sofrer aí não sei se isso vai recanalizar, mas esse rim ele não vai acabar bem, né? Então, se perder a oportunidade agora, depois nós vamos ter que mexer nesse rim também, porque alguma coisa vai essa é a acontecer dúvida, né? De tentar salvar. Porque com relação ao trauma de não operatório, eu concordo, desde que você não tivesse o comprometimento do órgão, né? A gente sabendo disso aí, nós vamos tem a possibilidade, como foi colocado pelo doutor Gustavo, de fazer tratamento não operatório, porém, eu acredito que teria um comprometimento renal. Então, talvez a insistência com a vascular, não pelo trauma, mas por preservação do órgão. O que foi feito, Ivan? Perfeito, professor. Nitidamente, uma conduta difícil, um caso complexo, não se tratando apenas de um trauma renal, né? Então, a concomitância do traumatismo importante, de grau elevado, tanto hepático quanto esplênico, isso dificultou bastante o caso, né? Então, como já dito, foi solicitada uma avaliação da vascular. A avaliação da vascular foi que existia uma falha da contrastação de quase todo o parênquima, provavelmente por uma lesão dessa túnica íntima, mas que por conta do risco de instabilidade hemodinâmica de um procedimento endovascular associado, eles contraindicaram. A nossa avaliação foi que, como o doutor Neto já disse, foi indicado, então, tratamento não operatório.
juntamente com a cirurgia do trauma, que também teve esse pensamento. Como eu disse, a avaliação neurocirúrgica da parte de face e também cerebral, sem condutas nenhumas. Então, foi optado aí pelo tratamento não operatório desse trauma abdominal fechado de múltiplos órgãos, e ela foi encaminhada para seguimento na unidade de terapia intensiva. Essa paciente, então, foi mantido um controle restrito, principalmente ao leito, sem grandes mobilizações, monitorizada e com controle de HB e HT bastante, digamos assim, importante. Rigoroso. Todos os dias na internação, criterioso. De todos os dias foi visualizado realmente uma manutenção do quadro hemodinâmico e também não apresentou queda de HB, o paciente mantendo uma média de 9,3 aproximadamente de HB ao longo de toda a internação. E ela foi mantida por observação por aproximadamente 8 dias. Além disso, também foi realizada, como é preconizado, tanto pelos guidelines do trauma e também pelos guidelines urológicos, a realização de ser seriado HB e HT, do controle de diurese e também do quadro hemodinâmico por si só, obviamente fazer um exame tomográfico seriado. Esse foi o último exame da paciente antes dessa ter alta. Eu vou rodar aqui e só me falam se está sendo visualizado corretamente. Acho que é importante então, aqui, colocar aqui, tá, Ivan, como é que a gente faz esse segmento. Então, como você disse, são dosagens do HB, né, sequenciais, não havendo uma possibilidade de hipotensão ou de uma instabilidade hemodinâmica, e também com o controle radiológico. Isso é muito importante para que você mantenha uma ideia de que você não está tendo alteração do volume da lesão estabelecida anteriormente, ok? Perfeito. Inclusive, é uma contraindicação absoluta para o tratamento não operatório, caso essa paciente não consiga realmente uma monitorização adequada, todo esse controle de HB e HT e também a possibilidade de fazer esse exame de imagem e também de fazer concentrados de hemácia. Então, isso tudo é muito importante. Aqui, só evidenciando, nitidamente ela teve uma absorção já do hematoma intraparenquimatoso, hepático. Quando visualizamos o baço, também mantendo aquela área de hipocontrastação e isquemia do órgão, apenas com a região caudal, com perfusão, mas já com uma absorção também do hematoma local, sem tanta aquela heterogeneidade do parente. E quando nós chegamos ao rim, aquela imagem praticamente mantida com uma discreta absorção também do hematoma retroperitoneal. Aqui, um pouco mais caudal, também uma leve contrastação do polo inferior renal esquerdo, mas já aqui na pelve, também uma absorção do hematoma. No corte coronal, que já está chegando aí para vocês. Aqui a mesma coisa. Aqui na imagem já vai aparecer também. Lembrando essa tomografia com 8 dias, ok? Isso. Aqui, então, já o rim também esquerdo, mostrando essa discreta hipocontrastação, a absorção importante do hematoma, tanto hepático, renal, perirenal e também periesplênico. Volta a sua imagem um pouquinho. Vamos aproveitar o Daniel aí novamente. O Daniel, comparativamente, né, nós podemos imaginar que eu tenho um contraste no polo inferior aqui. Isso, tem o parênquima do polo inferior, né, uma pequena porção do parênquima do polo inferior renal esquerdo tem o contraste, né? Então tem uma concentração do contraste. Isso aí pode ser eventualmente por conta de alguma artéria polar que está irrigando parte do parênquima renal, tá? Mas
Em relação ao restante do exame, o Ivan colocou bem, então uma melhora aí do hematoma hepático, uma reabsorção de parte do hematoma retroperitoneal, mantém aí a falha, o infarto, vou dizer assim, o infarto relacionado ao trauma, um extenso infarto esplênico e renal esquerdo aí. Ok, obrigado. Perfeito. Aqui só comparativamente a tomografia inicial com a tomografia de controle, tá? Mostrando a absorção do hematoma. Aqui a mesma coisa, no corte coronal. Então foi isso. Na evolução, essa paciente permaneceu estável hemodinamicamente, sem quedas de HB, foi liberada para deambular já no 7º dia. Não teve nenhum outro sintoma associado após as mobilizações e a própria deambulação. Fez essa tomografia de controle e teve alta no 8º dia. Só um minuto, Retornou Gustavo. ao ambulatório. Eu queria só ouvir a opinião do Gustavo. Esse tipo de evolução, é isso que a gente vê? Ou o que a gente observa nesse acompanhamento a maioria dos casos permanecem estáveis, ou nós temos muitas vezes instabilidade com necessidade de abordagem cirúrgica? Não, 90% dos casos que nós colocamos em tratamento no operatório, a evolução é boa no tratamento no operatório. Agora, eu acho que eu não me recordo de um caso que teve lesões tão complexas associadas no fígado, no baço e no rim. Isso não é muito frequente. Geralmente você tem um órgão isoladamente, ou no máximo 2. Mas os 3 órgãos isolados é bem pouco frequente, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial desse caso. Outra coisa que a gente aprende com os pacientes, né? Nosso mestre John Cook Lane já dizia isso, né? Cada paciente nos ensina alguma coisa, que ela teve uma resposta à reposição de apenas 2 concentrados de hemácias, né? Que nós sabemos que não é muito, e ela manteve-se ali, estável ali, hemodinamicamente, ela manteve taquicardia um período, ela não tomou mais sangue, ela só tomou sangue na admissão, ela não precisou tomar mais sangue. Para quem já operou aí até uma lesão de baço, só baço, grau 5, né, que você aborda aquele hematoma, os estudos mostram que o tratamento cirúrgico, a média de concentrados de hemácias transfundidas no paciente, geralmente é maior do que o tratamento no operatório. Para o fígado, a mesma coisa. E para o rim também, não tem dúvida que você vai dar muito mais sangue para o paciente, e fora as complicações. O que seria o cenário dessa paciente indo para uma laparotomia? Ela ia ganhar uma esplenectomia, até aí tranquilo, né, que é um procedimento que não tem tanta morbidade. Ela ia ganhar uma nefrectomia total, à esquerda, né, porque abordar aquele hematoma retroperitoneal, que ela ia sangrar, você não ia ter dúvida em fazer uma nefrectomia total, e aí ela ia piorar a coagulopatia dela, a lesão do fígado, que vocês viram o que aconteceu com o fígado aí 8 dias depois, ele cicatrizou, a lesão do fígado provavelmente seria tamponada com compressa, a mocinha ia ficar com o abdômen aberto, peritoneostomia lá na UTI, uma morbidade bastante elevada, morbidade muito elevada. E o tratamento operatório talvez tenha sido a melhor opção para ela. Ela segue em acompanhamento ambulatorial, ela já voltou 2 vezes. Assintomática. 2 meses pós-trauma, que já está chegando já, em breve ela vai fazer uma nova tomografia, pela raridade desse caso, né? E eu conversei depois com o colega da vascular do dia, conversei com a chefe também da cirurgia vascular. O meu comentário que eu fiz a ela é que eu acho que nós perdemos a chance de aprender em relação a uma lesão de íntima da artéria renal, uma grau 5. Porque nesse período todo que eu estou aqui, paciente que o diagnóstico foi feito em menos de 2 horas. Que a maioria das vezes esse diagnóstico da lesão da artéria renal é tem o que discutir em relação ao rim, que não vale a pena fazer nada, né? E são lesões isoladas, né? Então não faz nada, observa. Tem alguns doentes que estão acompanhando, na verdade eles seguem com a nefro esses casos,
que nem essa paciente a gente encaminhou para a nefrologia, eu acho que vale a pena ouvir a opinião dos urologistas, o que pode ser feito para ela daqui para frente, né? Foi aquilo que o Cássio colocou no início lá. E aí, esse rim? Vamos fazer cintilografia, né, para ver se esse rim... E é interessante, tem uma parte do rim lá que está perfundindo, é provável que ela tenha uma polar, que nutriu parte desse rim, né? E se vocês verem, até o baço lá tem um local que perfundiu um pouco também, né? Então, alguma coisa residual ela vai ter. E o baço, se você tiver um baço acessório, o baço é um órgão que você fizer uma retirada do órgão e não vai fazer tanta falta assim. Ô, Ivan, nós temos alguma tomografia posterior, mais tardia? Ela chegou, ela como... Essa daqui, professor, ela acabou fazendo uma já. Ela fez essa semana? Ela acabou fazendo uma... Ela fez ambulatorial agora. Exato. Que então, recente, bem recente. É recente, super recente. Exato. Então, isso mostra que o SUS funciona. Aquela veia no ambulatório, se me falha a memória, foi na semana passada. Ou no máximo na retradada. A gente pediu a tomografia que demora para marcar, então vê a última aí que deu. Não, foi exatamente. Perfeito, professor, foi exatamente. Ela voltou e já foi solicitado, devem ter arrumado uma cota, o pessoal da radiologia também sempre contribui com isso, nos momentos que são mais necessários. E aqui a gente já consegue evidenciar, deixa eu só, vai chegar para vocês aí, deixa eu só ver. Tá com atraso aqui, acho que por conta do delay, mas eu deixei a imagem aqui reservada. Tá parado ainda aí para vocês? Tá parado por hora, tá? É uma foto, tá parado. Tá, eu passei o slide, quem não passou. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto isso, vamos aproveitar, o Lucas fez uma pergunta aqui, né? Se a gente deveria ou não fazer uma tomografia seriada ou após uma semana. Aproveitar, o doutor Marcelo está na sala ainda? Diga. Marcelinho, você faria tomografias seriadas ou você faria só uma, como foi feito, 7 dias depois, e depois só no controle ambulatorial? Eu acho, Ricardo, e bom dia a todos. 7 dias é um número, não vamos dizer assim, mágico, mas dá uma definição qual caminho você vai seguir da lesão, né? Isso aí é um rim que já ficou sem função logo nos primeiros minutos. Eu acho que não, um comentário geral, não haveria por que insistir em algum processo endovascular lá, algo assim, uma vez que você tem a amputação da artéria, esse rim perdeu a função já em alguns minutos. Parabéns à equipe, à condução, e agora se estabilizou, se viu que as duas ficaram boas. Esse rim no futuro pode dar uma hipertensão renovascular ou ele ser um foco infeccioso. Isso só o futuro vai dizer. Agora, como ela é jovem, um segmento ambulatorial apropriado, se ela tiver hipertensão renovascular, uma nefrectomia, que a natureza já fez a nefrectomia, né? Eu falo nesses casos aí. Você só tira, de fato, o rim para se ter controle da pressão. Caso infeccioso, você vai ver uma formação aí, o PCR sobe, o leucograma desvia, e daí talvez uma tomografia 30 dias, 45 dias. Eu acho que 7 dias está de bom tamanho. A gente não tem essa facilidade que teve aqui a tomografia tão rápida. Agora é aguardar, observar. E aquela porção polar inferior, você esquece, aquilo não tem função alguma. Aquilo ali é só uma perfusão secundária, e ela pode até complicar, porque se aquilo fizer um pouco de líquido, daí sim você vai ter uma coleção cística, algo assim, e dá mais força à retirada do material. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Nós temos duas pessoas querendo fazer uma pergunta, o doutor Osamo e o doutor Geraldo. Eu queria perguntar para o Marcelo e o doutor Adriano, porque a gente sempre falou, né, quando tem lesão do pedículo renal, estaria indicado uma exploração cirúrgica. Isso que nós aprendemos, eu não sei, depois de, como diz, né, banho tomado e tal, mas ela perdeu o rim. Sim, então, sim.
Eu acho que, não sei, o Marcelo sempre dava aula de trauma renal, e a única indicação de exploração cirúrgica, quer seja laparotomia ou por, hoje em dia, endovascular, era procedimento de tentar salvar esse rim. Isso que eu estou insistindo. Não sei se nas próximas vezes poderia mudar essa conduta. Toro-san, acho o comentário extremamente importante. Nas aulas que eu dou, os slides que eu mostro, houve essa evolução, a lesão do pedículo, aí a gente chama aí um infarto total do rim, é extremamente importante, e existe aquela lesão também estrelada com sangramento. Eu teria errado aqui, confesso, eu teria indicado já a exploração, eu acho, na frente do Zazá aqui falando, mas acho que são condutas que a gente vai mudando. Talvez eu tivesse explorado a área, uma reserva de sangue e tal, e tivesse já retirado esse rim, que é um rim que já não tinha função nos primeiros minutos. Agora, se vê aqui uma boa evolução, a tomografia é o suporte dos últimos anos que manteve cada vez mais o tratamento conservador renal. Sem a tomografia fornece a imagem e a função. Aqui, extremamente importante foi ter o rim bom do outro lado, essa paciente tem função renal, e a tomo seriada, ela manteve esse controle aí. Mas, quando foi ponderado, eu acho, a minha visão agora particular, diante do quadro inicial, eu talvez tivesse explorado com essa amputação da artéria renal, retirado todo o hematoma, o baço, acho que talvez a evolução fosse até melhor, mas é difícil comparar uma evolução boa assim. De qualquer forma, parabéns à equipe, mas minha conduta inicial, fique registrado, tinha sido a exploração, Gustavo. Mas a gente aprende sempre. Vamos aguardar e ver o segmento. Obrigado, depois. Marcelo. Doutor Adriano levantou a mão rapidinho, por favor. Eu acho que, como o Zazá falou, raras vezes nós vamos ter uma oportunidade como essa, e eu acho que, até para aprendizado, e que não ia causar nenhum dano ao paciente, poderia fazer alguma manobra endovascular. Até porque, no último journal agora, de maio, mostrou que esse negócio de você esfriar o rim, não tem muita diferença entre você fazer uma isquemia quente, tá? Tá no journal agora, de maio. Então, acho que a gente poderia ter aprendido muito se, porventura, a vascular tivesse feito uma intervenção endovascular. Eu concordo com a posição do Adriano, que foi dito pelo Dr. Osamo. Nós, como urologistas, nós devemos tentar salvar o órgão. Lógico, sem pensar em nenhum comprometimento da vida do paciente. Mas, a partir do momento que você tem uma estabilidade hemodinâmica, você tem essa possibilidade de salvar o órgão, eu acho que deveria ter sido tentado. Entendo a posição da vascular, seria uma abordagem, logicamente, multidisciplinar, com o pessoal do trauma, com o pessoal da urologia, tudo envolvido, mas que traria, sim, uma chance de salvar esse órgão, visto que essa paciente é uma paciente de 24 anos, ou seja, ela vai ter 2/3 da vida dela aí, um rim só, né? Ivan, como é que a gente... Doutor Ricardo, deixa eu só fazer um parênteses, posso? Rapidinho, que nós estamos finalizando. Tá, não. É porque, assim, uma coisa é que o doutor Osamo está falando, na minha época, a gente faria tudo para tentar salvar o rim. O que tem que ser considerado aqui, que foi bem, que eu discuti bastante com o Zazá e no dia, é que era um politrauma grave. Como o Zazá falou, tinham 3 órgãos envolvidos. Perfeito. E, assim, se fosse uma lesão renal isolada, aí era uma indicação, basicamente, que a gente poderia determinar agora ali, e ia acontecer muito provavelmente o que o doutor Gustavo falou, ia terminar em esplenectomia, nefrectomia, um destamponamento do fígado. Então, a gente discutiu bem pensando, vamos salvar o rim, vamos tentar abrir, mas todo mundo ponderou que no momento ela estava estável a curto prazo, então era difícil indicar uma laparotomia exploradora naquele momento, entendeu? Não, ô Neto, concordo plenamente com você, um caso extremamente grave, de múltiplas lesões graves, tá? Mas a endovascular não.
diria, então, talvez diria, não de exploração cirúrgica, mas de uma exploração endovascular. Essa seria uma possibilidade a ser aventada, visto que a suspeita era de uma lesão da íntima. Então, poderia ser tentado e também não conseguido nada. A gente não tem como saber isso, mas o que eu acho importante é a gente estar sempre com esse pensamento em mente, para que nos próximos casos a gente não tente, pelo menos, salvar esse rim. Perfeito. Ricardo, é exatamente isso. Nós não temos nenhum caso de salvamento de um rim com uma lesão grau 5 dessa aqui, desde que da criação desse hospital, que eu saiba, né, que foi tentado fazer um procedimento endovascular. Porque a maioria deles, quase todos, chegaram aqui com mais do que 3 ou 4 horas. Teve um de quase 4 horas que a gente discutiu em tentar salvar, era uma lesão renal isolada, que é muito mais simples a discussão, mas também logrou sucesso, até conversei com eles, se existe limitação técnica, falta de material, você precisa ter um catéter específico, não é uma coisa tão simples você tentar salvar essa artéria, né? Às vezes nós temos limitações de falta de material. Mas, nesse caso, o que eu ouvi é que nós não temos limitação nenhuma de material. Então, eu estou feliz que a paciente está viva, ela está bem, ela está se recuperando, né? Eu acho que ela tem boa chance aí, talvez o rim não vá funcionar, o baço. Nós até fizemos a vacina para anticapsulados, ela tomou a vacina, porque é um baço que a gente não sabe se ele tem alguma função imunológica ou não, mas na dúvida, esses casos mais graves no operatório, recomenda-se fazer a vacinação. E aí a pergunta que eu deixo é se vale a pena fazer uma cintilografia dela, porque agora ela vai acompanhar com a nefro também, como se fosse uma paciente rim único. Né? Perfeito, Ivan. A paciente é rim único agora. A CINT não vai dar exclusão renal esquerda. Esse rim não tem função. Esse rim Acho que o que segue de detalhe, que foi bem aventado pelo Marcelo, essa paciente pode evoluir ainda com uma hipertensão de origem renovascular, né? Então, assim, teremos que seguir. Se por acaso evoluir nesse caso, faria nefrectomia. Se não, eu acho que deixaria aí. Mas a cintilografia, Gustavo, ela vem simplesmente confirmar essa imagem que a gente está vendo aqui na tomografia, ou seja, ausência completa de perfusão do rim. Perfeito, perfeito. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Ivan, nós temos tempo ainda? Se o doutor Adriano pode fazer pergunta aí, se for bem rapidinho. Quem sou eu para falar que ele não pode fazer uma pergunta? Ô, Zazá, você acha que o ácido tranexâmico ajudou nesse processo? Pouco provável, eu acho. Pouco provável, né? Porque foi o mecanismo da lesão, ela fez a lesão, provavelmente a artéria esplênica foi também lesada, porque o baço não foi perfundido. Eu acho que foi o impacto, né, mais do lado esquerdo dela que fez isso. Eu não colocaria isso associado ao ácido tranexâmico, não. E o doutor Adriano comentou de um artigo que saiu, de fato não foi nem em maio, ele é tão atualizado que o artigo saiu em junho. Hoje é dia 2 de junho, ele já leu esse artigo já. Saiu no Journal of Trauma and Acute Care Surgery. É um artigo só, é multicêntrico, americano, aquelas grandes bases de dados que eles têm, são 500 e poucos casos de lesão de artéria renal, lesão de artéria renal. A maioria são lesões isoladas, né? E eles lá nos Estados Unidos, em menos de 5% dos casos, eles conseguem tentar fazer um tratamento mais conservador. Na verdade, são 8 casos em que houve a passagem de um stent lá. Esses casos acabam até que evoluindo bem. Mas eles mesmos colocam que é uma coisa difícil lá nos Estados Unidos de fazer, né? Então, eu acho que para a nossa realidade aqui, nós tivemos a chance de contribuir com fazer o 9º caso, talvez, aí, de tentar salvar um rim com stent. Esse artigo eu encaminhei para o Asal também, o Neto tem esse artigo, e eu acabei de mandar outros 2 artigos de revisão, Neto, um sobre trauma renal e outro sobre lesões vasculares abdominais, que inclui a artéria renal, para compartilhar com os residentes aí depois. Perfeito, acabei de pegar aqui, eu já mando. Obrigado, Zazá. Ivan? Legal. Maravilha. Essa, só para finalizar, que essa é a tomografia realmente de controle, já ambulatorial, nitidamente até aquela região polar inferior do rim,
que existia uma perfusão discreta na última tomografia antes da alta. Neste momento já foi visualizado que se a gente chutar muito alto, vai falar que é nessa imagem inferior tem algo muito discreto. Mas assim, nada, né? Consideramos realmente esse rim excluso. Aqui, então, só realmente para finalizar o caso, agradecer ao Dr. Gustavo, também ao Dr. Neto, a todos os outros assistentes da urologia. Quem está nos assistindo, falar também do nosso canal e no YouTube, tem todas as nossas reuniões para que possam ser acessadas. Tá bom? Muito obrigado, doutor Gustavo. Muito obrigado, doutor Daniel, também na contribuição. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, bom dia. Infelizmente, até hoje nós teríamos uma revisão, teria esse artigo que o doutor Gustavo até falou, o Jefferson preparou, teria um guideline da Associação Europeia para mostrar de trauma, mas eu acho que a discussão foi tão vigorosa que a gente não vai ter muito tempo. Fica para uma próxima, para um outro caso. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, bom dia a todos.